Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje a gente vai falar um pouquinho da biografia da Hebe, essa diva da televisão brasileira, nesse caso escrita por Arthur Shechel. Falo pra vocês o seguinte: a Hebe foi uma figura marcante, pelo menos da minha infância. Eu tenho memória da Hebe nos programas de TV, apresentando o Teleton, e principalmente de quando ela morreu. Eu tinha meus 10 anos no ano que ela morre. E eu acompanho, vamos dizer assim, o funeral que foi apresentado. Eu acompanhei os programas de TV em memória a ela, em homenagem a ela. Então eu tenho bastante vivo na memória essa figura, vamos dizer assim, icônica da televisão brasileira. E aí eu estava andando pelo shopping. Nunca li nenhuma biografia, tipo, a não ser para trabalhos de escola. Estava andando pelo shopping e tinha uma banca com livros físicos na promoção da editora Record. E aí eu estava passando, olhei a cara da Abby, abri e comecei a ler o primeiro capítulo. E no primeiro capítulo a Abby encontra-se no meio do centro do Roda Viva, né? O centro e o meio já é a mesma coisa, redundância, mas ela estava no centro do Roda Viva. E o Arthur Shechel escolhe começar essa biografia falando sobre essa figura, vamos dizer assim, estranha naquele programa. E eu sou muito fã do Roda Viva, já assisti essa entrevista da Hebe, e o livro me ganhou pela narrativa, né? Por fazer essa escolha estilística de começar pelo centro do Roda Viva. Bom, daí vai se desenrolando o fato de a Abby sentir-se, vamos dizer assim, pouco preparada para estar no centro do Roda Viva. Para quem não sabe, o Roda Viva é um programa de entrevistas da TV Cultura. E basicamente a gente tem vários jornalistas que fazem perguntas para um entrevistado que está no centro. É um programa até meio claustrofóbico, com câmeras de cima, de todos os lados, e para onde quer que o entrevistado olhe, ele está de frente para um jornalista. E eles estão inclusive em planos diferentes. Os jornalistas estão um pouquinho mais elevados que o convidado. Isso dá um ar de sabatina muito grande. E nos anos 90, que é quando essa entrevista se desenvolve, o Roda Viva era um programa que entrevistava majoritariamente políticos e figuras polêmicas. A Hebe foi uma das primeiras figuras, vamos dizer assim, pop a estar no centro do Roda. E ela fica com muito medo deles tratarem ela tal qual tratavam os políticos. Enfim, o livro vai se desenrolando e a gente volta então para entender quais eram os medos daquela mulher que já era considerada a rainha da televisão brasileira, de estar no centro do Roda Viva. E aí a gente vai desenrolar uma tese aqui nesse livro de que a Abby não... de que ela se sentia inferior por ela não ter estudado, ela não ter tido acesso, vamos dizer assim, à cultura formal. E isso vai sendo apresentado. Basicamente a Abby tinha vários irmãos, irmãs, e ela, em determinado momento, percebe que precisava trabalhar, faz um concurso tipo de calouros, ganha um dinheirinho, dá esse dinheiro para os pais e percebe que ela poderia investir nisso porque era uma coisa que ela conseguia fazer. Conforme ela vai se dedicando tempo a isso, ela percebe que ela vai ter que sair da escola e é isso que ela faz. Ela cria grupos com as irmãs. O pai da Abby, gente, ele tocava violino na sala de cinema mudo. Tinha orquestra ao vivo tocando enquanto passavam essas imagens do filme. E aí eles chega no Brasil o cinema falado e vamos dizer assim, o trabalho dele vai por água abaixo. O cinema mudo ele acaba. E quando o cinema mudo acaba, ele fica desempregado, então ela precisa trabalhar um pouco mais. Enfim, tudo isso vai se desenrolando. Abby cresce, entra no rádio. E aí, nas rádios, a Abby cria, vamos dizer assim, cria e fortalece dois tipos de programa muito interessantes. Que primeiro é o programa musical, onde o apresentador também canta e convida outras pessoas para cantar. E ela também tem um programa de entrevistas, que é basicamente um programa de mulheres entrevistando um homem.
o mundo das mulheres. Então, isso vai se solidificando. A Hebe está, vamos dizer assim, cotada para apresentar na primeira transmissão de TV do Brasil. No fim, ela não vai por causa de um namorado. Mas a Hebe trabalhou, vamos dizer assim, sempre na televisão, desde que a TV surgiu. E ela transpõe, então, esses programas do rádio para a TV. E eles são um sucesso de audiência também. Cria-se, então, aquela estética Hebe do sofá, das entrevistas picantes, vamos dizer assim. Enfim, tudo isso vai se desenrolando ao longo da história. E esse livro vai indo nos pontos mais importantes da carreira. A gente acompanha bastante sobre os 3 relacionamentos da Hebe, os 3 casamentos da Hebe. Acompanha sobre vamos dizer assim, acompanha não, mas é citado sobre um abortamento que ela faz. E a gente acompanha também a gravidez do Marcelo. Enfim, leiam o livro, a biografia da Hebe é riquíssima. Agora, existem pontos que eu gostaria de comentar que não me satisfizeram, e também não tem nem essa obrigação, mas que eu acho que foram dados muitos saltos temporais na vida da Hebe, principalmente no final da carreira. E eu não digo final da carreira, sei lá, os últimos 2 anos. A gente tem um grande hiato de, às vezes, 7, 8 anos do que aconteceu na vida dela. Não é possível que a Hebe vivia uma monotonia tão grande que esses períodos não mereciam ser citados. Outra coisa, a gente não tem muita riqueza das entrevistas da Hebe. A gente tem, basicamente, muita crítica sobre... a gente tem a apresentação do que a crítica falava sobre a Hebe, de ela ser fútil, mas a gente também não tem grandes... a gente não refuta essas ideias aqui no texto. A gente não tem uma grande entrevista dela, a gente não tem grandes apresentações, até com as pessoas mais marcantes a gente não tem muito mais coisa. E eu penso que as pessoas, quando falaram da Hebe, falaram com muito saudosismo. A gente tem a lista das pessoas que participaram e muitas delas eram do próprio mundo televisivo. Não sei se pelo fato de os registros televisivos mais recentes da Hebe já estarem, vamos dizer assim, no domínio público, foi optado por não falar muito sobre isso nos últimos tempos. Então, o Arthur Chechel se foca em falar principalmente das épocas do rádio e das épocas da TV. Outra coisa que pra mim foi interessante e eu gostei, mas de fato não me toca tanto, foi que foi amplamente estudada a discografia da Hebe. A gente tem todos os discos que ela produziu, com quem ela produziu, com quem ela cantou cada música, quais eram os nomes das músicas. Eu acho que todas as músicas que a Hebe cantou estão citadas nesse livro. Quem escreveu as músicas, e muitas delas a gente tem quem fez o arranjo da música. Então a gente tem essa... chega a ser um pouco pedante para quem não gosta de discografias e coisas do gênero. Para quem não conhece também, como eu não conheço tanto, são muitos nomes ao vento. Os nomes não são nem citados de fato. A gente só tem o nome da pessoa que escreveu, por exemplo, aquela música. A gente não sabe quem é essa pessoa e às vezes essa pessoa não tem de fato uma importância para a história. Então a gente tem várias citações desse tipo. As músicas são muito importantes para a Hebe, mas talvez não para o legado dela para o Brasil de fato. E as coisas que ela realmente legou, a gente não tem muito desenvolvimento. Enfim, achei que faltou explorar um pouco disso. A gente não tem também o desenrolar do que foi, por exemplo, o pós-morte da Hebe, sobre como foi o velório de fato. A gente não tem informações que eu acredito que as pessoas que são fãs da Hebe gostariam de ter. Por exemplo, avaliação da fortuna da Hebe, sobre com quem estão as joias da Hebe, foi tudo para o museu, não foi? Tá tudo para o filho? O que foi feito disso? A Hebe era icônica, não se fala sobre isso. A gente não tem informações sobre os vestidos, pouquíssima informação sobre os sapatos.
A gente não tem nada realmente objetivo sobre essas coisas da Abby. A gente tem sim algumas informações sobre como ela entrava em alguma rede de televisão, como ela saía, mas o meado mesmo a gente não tem informação. Falta entender como que a Abby era com as câmeras, com a iluminação. Ela chegava e fazia e pronto. A gente tem mal e mal uma avaliação dos diretores da Abby. A gente tem uma relação interessante dela com o Maluf, que é apresentado no texto, mas assim, senti particularmente que podia ter explorado mais. A Abby trabalhou mais de 50 anos na televisão. Por que não falar disso explicitamente? Eu não sei. É uma biografia um tanto curta pro que a gente podia ter recebido. Enfim, vale a leitura. Tem muita informação legal sobre a Abby, sobre o próprio sobrinho dela que virou empresário. Mas não me agradou 100%. Outra coisa que acontece muito é ele citar um acontecimento, por exemplo, que acontece em 2006, que incluía uma personagem X, e aí ele volta para 2002 para apresentar como que essa personagem entrou na história. Mas por que não contar o 2002 primeiro? Foram escolhas estilísticas que, particularmente, não me agradaram. No fim, eu gostei bastante do livro, podia ter gostado mais, mas vale a leitura e o precinho foi camarada na promoção da editora. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!